Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos lá, para mais uma nossa aula de ciências. Sejam todos bem-vindos, professores, alunos. Nós vimos na aula anterior, né, os nossos programas de saúde, os indicadores de saúde de uma localidade, como criar essas estratégias. E hoje nós iremos falar sobre os fenômenos naturais, tá certo? Então, aí na imagem, né? Imagem aí muito bonita, para retratar a natureza, né? E também falar sobre esses fenômenos que acontecem na natureza. Então, aí nessa primeira imagem aí, a gente nota, né? Um furacão aí devastador, né? Com muitos raios, anunciando aí uma grande tempestade, que também é um fenômeno da nossa natureza, né? Da natureza. Não é comum termos isso aqui no Brasil, né? Mas em outros países, nós já vimos, né, em noticiários da TV, em jornais, que acontecem sim. Então, quais são os tipos de fenômenos naturais? Nós temos os vulcões, a neve, terremoto, tsunami, pororocas, enchentes, erosão, incêndios florestais, queda de meteoro, tempestades, dentre outros. Então, assim, são inúmeros. Tem mais do que esses que eu disse a vocês, né? Mas a gente vai apenas conhecer alguns, porque são inúmeros. E o que são fenômenos naturais, professora? Fenômeno natural é um acontecimento não artificial, né? Como o próprio nome diz, ele é natural, ele ocorre sem uma intervenção de fato humana, né? Então, os fenômenos naturais, eles são todos os episódios da natureza. Logo, a chuva, a metamorfose de uma borboleta, o nascimento de um bebê, o crescimento de uma planta, entre outros, eles são fenômenos da natureza, né? Assim como os tornados, os deslizamentos, as avalanches e assim por diante. Lógico que alguns com uma densidade maior e devastadora, mas são também fenômenos da natureza. Ou seja, um fenômeno natural é algo que acontece sem a intervenção humana. A própria natureza ela se encarrega de fazer todo esse acontecimento, né? Vai se encarregar de acontecer esse fenômeno. Então, um exemplo disso, né, são as quedas dos raios, o subir e o descer das marés, a chuva. Então, é um exemplo de um fenômeno da natureza. Então, vejamos a seguir alguns exemplos. Temos aí, ó, 10 fenômenos naturais incríveis que existem no nosso planeta. Ó. Na imagem aí nós já podemos observar aí, né, um vulcão em erupção. O vulcão, né, ele aí soltando, né, a sua fumaça aí, uma ilha. Fenômeno das marés, que é aquele fenômeno, né, que vem aqueles ventos muito fortes, também acompanhados de chuva, e as marés elas ficam muito agitadas, né, devido aos fortes ventos, e elas sobem o seu nível, a água sobe o nível e começa, né, a jogar a água para as localidades, né, para aquelas cidades mais próximas que se encontram ali nas regiões litorâneas. Os raios, né, que eles acontecem bastante em grandes tempestades. Temos aí a imagem também. Nessa primeira imagem são alguns águas vivas, alguns animais, né, dos oceanos que eles emitem em contraste com a luz, eles emitem junto com algumas das suas, eles liberam, né, uma determinada substância que dá a entender que tem luz dentro da água. Na segunda imagem também observamos o início aí de uma tempestade, de um tornado. Esse anel de fogo, né, na última imagem também, que é mostrando quando um raio cai em um determinado lugar e acontece um incêndio, porque se ele cai e naquele lugar existe ali uma pastagem, né, uma seca, raio é fogo. Então, aonde ele cai, tiver aonde esse fogo ele se instalar, ele vai também gerar essas queimadas. As enchentes, né, como vocês podem observar, nós temos... Acontece, né? Isso sempre acontece aqui também no Brasil, essas enchentes,
nesses lugares que ficam próximos aos rios, né? Eles, às vezes, esses rios eles transbordam e ocorrem as enchentes, né? Que também é um fenômeno natural, também tem a ver com um fenômeno, né, meteorológico, que é através das chuvas fortes, né, daquela que cai naquela precipitação em determinado local e dá essas enchentes aí, ou rompimento, né? Temos a neve, nós não temos aqui, né, nem em todos os lugares do Brasil. Às vezes acontecem algumas geadas, né, no Rio Grande do Sul, nas regiões das cidades do sul. Mas é um fenômeno também meteorológico, né? Tem a ver com essa questão também do resfriamento, né, do planeta. E também é um fenômeno da natureza. Os furacões, né, que eles se originam no oceano, né? O furacão ele se origina no oceano, e ele tende, né, a movimentar as águas e vem até uma superfície terrestre. O tsunami, né, que são fortes ondas, que elas são capazes, né, de inundar toda uma cidade, todo um território que fica nessas proximidades litorâneas. Temos também as tempestades, né, que ela pode ocorrer. Nós temos aqui no Brasil exemplos de tempestade, assim como também em outros países, a gente está observando aí na imagem, né, os raios com bastante intensidade. Temos o arco-íris, que também é um fenômeno natural, né, que nós podemos observar aqui também na nossa região. Temos aí a aurora boreal, né, que é esse, eu acho muito bonito, né, um fenômeno bastante espetacular, que ele emite, né, ele é colorido, né, dá a impressão, a emissão de várias cores. Temos a aurora austral, que ela é um pouco diferente a tonalidade de cores que são produzidas na boreal, né? Elas são mais cores frias. A gente pode observar na imagem. Temos os terremotos, né, em grande intensidade, como no Japão, em outros lugares acontecem, né, esses terremotos com mais intensidade. Aqui nós já tivemos alguns tremores, né, de terra. Não chega a ser um terremoto devastador, mas a gente já sentiu tremores de terra. Aqui em Caruaru nós temos um exemplo disso, né? Que volta e meia a terra treme. O ciclone, que também, né, é bem devastador. Vocês podem observar aí na imagem, né, ele anuncia todo ali num aspecto de uma tempestade, porém são fortes ventos. Então, pessoal, é isso aí, a apresentação para vocês dos fenômenos naturais. E na próxima aula iremos adentrar melhor como eles acontecem, em que lugares eles acontecem com mais probabilidade, certo? Então, obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula. Tchau!